Olá, tudo bom? Vamos conversar mais uma vez sobre autores e livros. Mais sobre livros do que sobre autores. Tem uma questão que sempre inquieta muito, pelo menos a mim, de uma forma muito acentuada, que é o abismo que existe entre a academia e o púlpito. Ou seja, falando mais concretamente, entre aquilo que é produzido, por exemplo, na pesquisa científica na área bíblica, seja arqueológica ou mesmo de escritos, na parte propriamente de manuscrito bíblico, e aquilo que acontece no púlpito. Para você ter uma ideia, eu penso que daquilo que eu leio e estudo diariamente, eu leio diariamente sobre o assunto, apenas 10% é utilizado no púlpito. Ou seja, 90% daquilo que eu leio e das informações que eu busco a respeito de Bíblia, de igreja, eu não utilizo no púlpito. Aquilo fica, de certa maneira, quase que desperdiçado do ponto de vista prático, né? Essa é uma primeira questão que eu quero conversar para entrar no assunto que nós vamos tratar hoje, que é mais um livro de N.T. Wright, Tom Wright, que eu gosto bastante, vocês sabem disso. Esse livro com Craig Evans, Os Últimos Dias de Jesus, que nós vamos falar mais daqui a pouco. Outra questão também que é importante, principalmente nessa área de Bíblia, quando você vai ler alguma coisa, é saber os pressupostos teóricos daquele estudioso, daquele especialista. Isso, na verdade, vale para tudo. É sempre muito importante, quando você conversa com uma pessoa, saber o ponto de vista dela, a partir de onde ela está olhando o mundo. Porque todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Você pode olhar uma casa, por exemplo, de perspectivas diferentes, dependendo da posição que você está. É sempre a mesma casa, mas a posição que você se coloca difere a maneira como você enxerga a casa de quem olha de um ângulo diferente. Imagine uma casa que tem uma frente muito bonita, mas um quintal simples, comum, duas pessoas descrevendo essa mesma casa. O impacto, como vai ser diferente na vida delas e de quem for ler aquele registro. Existem duas tendências principais, ou dois campos teóricos principais de análise do texto bíblico. Um é chamado histórico crítico e o outro histórico gramatical. Nós, reformados, o nosso campo teórico de análise do texto bíblico é o histórico gramatical. Isso tem alguma importância? Claro que tem. A maneira como um reformado enxerga a Bíblia, como ele enxerga pelo ângulo histórico, gramatical, que eu comparo com os óculos, né? São espécies de óculos que você enxerga e olha. É diferente, por exemplo, de outros, sejam protestantes ou católicos romanos, que trabalham a Bíblia a partir do campo teórico histórico crítico. Isso muda muito. No nosso caso específico, nós tomamos a Bíblia como palavra de Deus inerrante. Isso é fundamental. Você vai ter estudiosos da Bíblia, por exemplo, que afirmam que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas na Bíblia contém a palavra de Deus. Para nós reformados, não. Ela é a palavra de Deus. Os dois campos trazem problemas seríssimos. Porque o histórico gramatical, por exemplo, ou aquele que toma a Bíblia contendo a palavra de Deus, como é que ele vai distinguir o que é palavra de Deus e o que não é na Bíblia? Que critério ele vai usar para tomar essa decisão, por exemplo? Complicada, não é? Lógico. Mas para nós também reformados, que tomamos toda a Bíblia como palavra de Deus inerrante, tem desafios que não são menores do que esses. Eu vou pegar só um desafio. Sobre Judas, por exemplo, Mateus diz que Judas se enforcou, mas Lucas, em Atos, diz que Judas se jogou de um precipício e suas vísceras se estraçalharam de uma queda enorme. São desafios. Eu não posso negar a existência de desafios diante de textos dessa natureza.
Mas todos nós lidamos com desafios. E aí, por que foi que inicialmente eu disse que há um abismo entre a academia, entre os estudiosos, os intelectuais e o púlpito? Porque muita coisa que a gente estuda sobre manuscritologia ou exegese bíblica, nós não utilizamos porque não contribuiria, talvez, com o nosso próprio ministério e aquilo que as pessoas vão à igreja para buscar. Porque o estudo propriamente da Bíblia, ele é o seguinte: imagina que você está com um carro, você tem um carro, anda bem, funciona bem, ele está tudo bem com o seu carro, você leva numa oficina para fazer. Vamos pensar que você levou numa oficina apenas para fazer aquela revisão que você tem que fazer a cada 10.000 quilômetros. E aí você chega para pegar o carro de volta, vim buscar meu carro. E aí o mecânico diz, bom, não tem muito, vem cá. E aí mostra o carro todo desmontado assim, numa mesa, as peças todas, o motor, né, tudo que um carro tem, tudo desmontado. E aí então ele começa a explicar para você as funções de cada peça e tudo mais. Isso aqui é para isso aqui é a ignição. E, bom, isso aqui é o piloto automático, é o computador de bordo que comanda todo o seu carro. Você não quer saber disso. Nós não queremos saber disso. Nós queremos saber se o nosso carro está em condições de andar e se vai nos levar com segurança para todos os lugares. O que a gente tem a sensação quando estuda muito nessa área de Bíblia, e aí é a distância do púlpito e da academia, é que os acadêmicos, é que os estudiosos fazem exatamente isso que eu contei para vocês. Eles pegam a Bíblia, desmontam toda, mostram todas as dificuldades, digamos assim, que alguns textos nos apresentam, fazem uma exegese de cada palavra, o uso delas no seu tempo, se for do Novo Testamento, no grego, koiné, se for do Antigo, no hebraico. Eles desmontam a Bíblia toda. E aí a gente olha às vezes e diz, bom, mas e daí? Para que vai me servir você desmontar a Bíblia inteira, parte por parte? Não é isso que eu busco, não é isso que eu estou querendo. O que eu quero é um texto que me esclareça, um texto que me deixe mais íntimo de Deus e que possa animar minha vida. Foi esse tipo de questionamento que fez com que esses dois autores, N.T. Wright e Craig Evans, fossem convidados para 3 palestras a respeito dos últimos dias de Jesus. Pastores, então, além de grande intelectual, N.T. Wright foi bispo, que utilizava o púlpito para pregar toda semana. Ele não é apenas um intelectual, um estudioso, então ele tem sempre uma preocupação muito grande de, mesmo algum texto que ele desmonta, digamos assim, montar, entregar de volta montado para a gente, né, para não nos levar ao colapso intelectual. Esse livro tem 3 capítulos somente, é um livro fininho, da Ultimato, e analisa os últimos dias de Jesus, 3 momentos importantes da vida dele que os autores analisam aqui. O grito da morte de Jesus, ou seja, todo aquele processo que leva à sua condenação e morte. Como é que isso se deu? Como se deu essa morte, como foi esse processo? Procede mesmo essas informações que os evangelhos trazem para a gente? São realmente fatos históricos? São verossímeis esses fatos? São possíveis de serem encontrados outros fatos parecidos na historiografia da Palestina, do Segundo Templo? Isso é muito importante para a gente que trabalha com Bíblia. As razões da morte de Jesus, o que é que foi alegado para que ele fosse morto? Nós vemos que ele entra
triunfalmente em Jerusalém. Que relevância teve o Domingo de Ramos, né? Que relevância teve o Domingo de Ramos para o processo que o leva à morte? Aquelas várias disputas que ele teve com os fariseus e com os, principalmente fariseus e escribas, durante todo o seu ministério. Que importância essas discussões tiveram nesse momento, no gran finale, nesse momento quando ele é levado a julgamento? O que provocou exatamente, que medo ele provocou nas autoridades do templo e depois nas autoridades romanas para ser condenado à morte, uma morte tão cruel. E essa morte dele, a morte de cruz, era reservada para revoltosos. Então, como assim? O Senhor Jesus Cristo foi considerado um revoltoso? De fato, ele colocou em risco o Império Romano. Aquelas pessoas que condenaram pensaram que ele poderia colocar em risco o Império, colocar em risco César ou mesmo as autoridades locais. Jesus previu a morte dele, como os evangelhos narram, ou essa é uma profecia que foi colocada já depois da morte dele? Tudo isso é tratado aqui no Grito da Morte, no primeiro capítulo desse livro. É um livro, como eu falei, pequenininho, mas muito denso, muito profundo. É sobre os escárnios que Jesus sofreu. Era comum um condenado ser torturado, receber escárnio público como ele recebeu. E a crucificação, como existem provas de crucificações naquele período. Nós sabemos que há alguns anos foi descoberta uma ossada com um pedaço de ferro, um prego grande, né? Ali, como se não tivesse dado tempo de retirar. Todos os crucificados eram pregados mesmo, ou alguns eram amarrados com corda. Como era que isso acontecia? O que os evangelhos contam era algo corriqueiro, ou seja, era algo comum, ou não, ou só os evangelhos contam aquilo. É o que ele trata no primeiro capítulo, o grito da morte de Jesus. É muito interessante, é muito importante você ler a história da paixão de Cristo, analisando todos esses fatores, né? Toda a questão daquele processo que foi movido. A gente vê que é um processo que teve vícios enormes, erros enormes na condução, foi feito ali a toque de caixa, como a gente diz, sem direito à defesa. Isso era comum acontecer? Não era? Em que circunstâncias isso acontecia? Era comum realmente na Páscoa soltarem algum prisioneiro, algum condenado à morte, como nós vemos nos evangelhos? Barrabás, que se chamava Jesus Barrabás em alguns textos antigos. Era comum que isso acontecesse? Existe registro de algum fato dessa natureza? Por exemplo, Fílon de Alexandria e Joséfo citam alguma coisa dessa natureza, que são autores importantes, autores extra-bíblicos, mas que são muito importantes nesse período. O segundo capítulo do livro é o silêncio do sepultamento. Houve uma discussão, principalmente teólogos liberais levantaram a hipótese de que Jesus Cristo talvez nem tivesse morrido, defendem a tese do sono, né? Ele teria desmaiado ali na cruz, foi retirado, mas na verdade não estava morto. E depois ele saiu, fugiu, e os discípulos disseram então que ele tinha ressuscitado. Por que ele foi sepultado no túmulo de José de Arimateia e não no túmulo da família dele? É porque era muito pobre e não tinha túmulo? Craig vai nos mostrar que, na verdade, e nós vemos isso já no Antigo Testamento, na verdade, um condenado à morte, principalmente no madeiro, na cruz, ele não podia ser sepultado no túmulo da família, no lugar de honra do túmulo da família. Ele era depositado em algum lugar. Depois de 2 anos, até poderia, depois de 2 anos, os ossos
serem recolhidos, colocados numa caixa, como nós vamos ver achados dessa natureza em Jerusalém, nos seus arredores. E depois, então, de um tempo, é que ele poderia até ser levado para o túmulo da família. É aí que a gente vai entender porque Jesus foi sepultado noutro túmulo que não fosse da família, no de José de Arimateia. É porque o corpo dele, muitos vão dizer que o corpo dele ficou ali, tinha que ficar, porque o corpo dele foi recolhido antes do anoitecer. Ora, porque Deuteronômio diz que não pode ficar, porque se o corpo de um assassinado, de um condenado ficasse exposto ali até ser devorado pelos abutres, contaminava o solo, e os judeus tinham cuidado, um zelo enorme com essa questão de contaminação ou não contaminação. Então o autor, Craig, defende a tese que sim, Jesus Cristo foi sepultado e com aquela rapidez toda que aconteceu, justamente para não haver a contaminação do solo, né? Ele trata detalhadamente sobre as práticas judaicas de sepultamento, a sua necessidade, evidências, né, arqueológicas sobre sepultamentos na era romana, como era que os criminosos executados eram sepultados durante o Império Romano, como isso era tratado. Mas como Jesus era, no geral, no Império Romano, os condenados não eram sepultados, o corpo ficava ali para ser destruído pelos abutres. Mas Roma respeitava o judaísmo, as práticas judaicas. Nós vemos que Roma respeita, deixa os judeus mais ou menos quietos com suas práticas e os judeus deixam os romanos lá, ficam ali, existe uma tolerância, digamos assim. Então esse segundo capítulo trata do sepultamento e nós vemos que de fato o Senhor foi morto conforme os evangelhos e foi sepultado conforme os evangelhos. Então, muito do que ele trata como assunto, o que motivou essa série de conferências foi justamente esse abismo entre o púlpito e a academia. Os dois autores, né, autores dos 3 artigos, o Craig, autor dos 2 primeiros, e N.T. Wright, do último, eles trataram de maneira que todo aquele conhecimento aqui do livro é muito útil na nossa prática pastoral, né? É importante. Eu sempre fico muito preocupado de utilizar aquilo que leio, que estudo no púlpito, mas de maneira que contribua e que as pessoas saiam aqui da igreja sempre com a sensação de terem aprendido algo novo. Eu tenho essa preocupação, uma coisa meio que de professor, né? Preciso que as pessoas, mesmo aquele crente velho, né, no sentido positivo do termo, aquele crente que há anos está na igreja, 10, 20, 30 anos, 40 anos, 60 anos, nasceu e já está com 70 anos na igreja, eu tenho a preocupação que aquele irmão saia com alguma informação nova, que ele saia e pense, puxa vida, eu não tinha pensado nisso, puxa vida, eu não sabia disso. Por isso essa busca por conhecimento, por autores, né? O último capítulo, a surpresa da ressurreição, esse é de N.T. Wright, e claro, quem leu A Ressurreição do Filho de Deus, e eu já fiz uma pequena intervenção aqui sobre esse livro, quem leu a Ressurreição do Filho de Deus percebe claramente que esse texto de N.T. Wright não traz nenhuma novidade nesse ponto de vista, para quem conhece o livro, evidentemente, mas que é muito importante. N.T. Wright sempre defende a tese que não existiria cristianismo sem a ressurreição. E o que houve ali naquela ressurreição não foi o fantasma de Jesus Cristo, não foi um fantasma, foi ressurreição de fato. Como era que a ressurreição era vista no mundo antigo? Ele nos mostra, tanto na cultura judaica quanto na cultura grega e também na cultura romana, que essa hipótese não existia de ninguém ressuscitar dos mortos. O judaísmo até acreditava. Nós vemos na discussão com Marta e Maria, quando o Senhor vai para ressuscitar Lázaro, esse assunto é abordado de forma muito clara. Havia
grupos dentro do judaísmo que acreditavam na ressurreição dos mortos, mas na ressurreição final, quando o Senhor viesse em honra e glória para restaurar a terra e ressuscitar todos os mortos. Mas não que alguém pudesse ressuscitar dos mortos fora desse tempo. Isso não existia no judaísmo. Então, se hoje há ceticismo em relação à ressurreição de Jesus Cristo, havia muito mais ceticismo naquela época. A cultura grega nem pensava que alguém pudesse ressuscitar dos mortos. Acreditava-se na cultura popular em fantasma, que alguém nos primeiros dias depois que morreu, a alma podia aparecer a alguém. Eu fui criado numa cultura muito influenciada pelo judaísmo, né, que é o Seridó, Potiguar e Paraibano, né, aquela região do Seridó é uma região marcadamente judaica do ponto de vista cultural, e nós fomos criados ali com muito medo de alma, né? Morria alguém e você tinha medo da alma dele aparecer. Havia relatos, histórias de pessoas que estavam num lugar e de repente de noite aparecia alguém, falava alguma coisa e dias depois ele sabia que aquela pessoa tinha morrido na mesma hora. Fui criado ouvindo essas histórias. Então no judaísmo existia história dessa natureza, que alguém podia ali no momento da morte aparecer a alguém, a um parente distante para dizer que tinha morrido, para mandar algum recado, mas não que alguém pudesse ressuscitar dos mortos. Isso não existia. O ceticismo era tão grande quanto nos dias de hoje. Isso é importante, porque muita gente argumenta que Jesus Cristo não ressuscitou, que foi só um fantasma, que foi só o espírito dele, como a teologia liberal vai dizer, vai defender a tese que não houve uma ressurreição de fato, mas foi apenas o espírito, digamos assim, que ressuscitou na memória dos seguidores de Jesus Cristo. N.T. Wright desfaz essa tese de forma magistral, profunda, como um grande conhecedor da história, como ele é, da teologia e da Bíblia. Então ele fala muito sobre a ressurreição, sobre o impacto, o fato dos discípulos chegarem e encontrarem o sepulcro vazio, né? O sepulcro de fato, as mulheres viram onde de fato Jesus Cristo tinha sido sepultado, as aparições, o fato dele aparecer inicialmente e elas confundirem com o jardineiro. Então ele volta para aquela ideia original do jardim, do Éden, né? É muito bom esse livro. Eu li esse livro assim muito rápido, ele chegou, acho que na sexta-feira, e eu li assim muito rápido, porque realmente ele é muito bom, é fascinante, e eu recomendo para vocês Os Últimos Dias de Jesus, de N.T. Wright e Craig Evans. 3 capítulos somente: o grito da morte, o silêncio do sepultamento e a surpresa da ressurreição. Esse grande fato que muda a história da humanidade, que muda tudo, tudo, absolutamente tudo. Por quê? Porque nós vemos que Jesus Cristo, de fato, venceu a morte. Ele venceu a morte, ele ressuscitou e, ressuscitado, pôde então conviver com seus discípulos. Há questões inusitadas, o fato, por exemplo, dele aparecer em ambiente fechado, sem que alguém tivesse aberto a porta. Então nós vemos que o corpo ressurreto tinha diferenças do corpo normal de uma pessoa normal, do próprio Jesus antes da morte, né? Mas ao mesmo tempo ele comeu com seus discípulos, comeu peixe com seus discípulos, se confraternizou. É esse livro, então, Os Últimos Dias de Jesus, que eu quero recomendar para que você possa pensar, então, nessa última semana do Senhor Jesus Cristo e no impacto que ela teve, não só na minha vida pessoal, mas na vida de todos aqueles que professam a fé no Filho de Deus. Um grande abraço e semana que vem eu estarei de volta, se Deus quiser, com mais autores e livros. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo. Faça isso, abençoa outras pessoas. Um grande abraço, tchau, tchau.